primeira lembrança de Minas é a certeza de que eu vivia em Minas, muito longe do mar, muito longe do mundo. Minas Gerais para mim era uma coisa geral. O mundo era Minas Gerais. Meu nome é Ziraldo, Ziraldo Alves Pinto, Alves da mamãe e Pinto do papai. Sou jornalista na carteira profissional, mas o Marcos Vasconcelos, outro mineiro, dizia que eu era pluriapto. Nasci em Caratinga, uma cidade do interior de Minas Gerais, como todas as outras, mas para mim, com uma qualidade: Caratinga nunca me negou. A minha infância em Minas foi uma infância de Viriato Correia, foi uma infância de Monteiro Lobato, foi uma infância sem dramas. Eu me lembro que eu dizia para o Carlinhos Oliveira assim: Carlinhos Oliveira, não vai dar para eu ser escritor nunca. Eu não sofri nada quando era menino, rapaz. Escritor tem que sofrer muito quando é criança, poder compreender o drama da vida e depois de adulto começar a passar essa experiência dolorosa da infância para a literatura. De maneira que foi uma infância assim, de uma grande liberdade de viver. Eu me lembro que quando a gente estava incomodando muito a mamãe dentro de casa, ela dizia: menino, vai brincar na rua. Quer dizer, a rua era uma coisa para a gente ser feliz. Não era uma coisa que podia matar você, sumir com você, atropelar você. Ter uma cidade do interior no seu coração, ter uma cidade do interior na sua biografia é bom, porque é uma grande fantasia. Você acha, agora já passou, mas você acha que se a vida não der certo, você tem para onde voltar, pode chegar cantando: voltei, aqui é meu lugar, né? Os verdes campos do lugar, do Aguinaldo Timóteo. Caratinga foi uma fantasia poderosa na minha vida. Hoje é um retrato na parede, só que não dói muito, eu já volto menos lá e tal. Mas foi uma infância boa, uma infância que eu diria mineira, uma infância que construiu um sujeito bastante estruturado para aguentar o tranco da vida. Minas Gerais, para mim, é tudo em termos de Brasil. Minas Gerais já diz: Minas de tudo. Os grandes presidentes saíram de Minas Gerais. Minas Gerais tem uma grande missão com a humanidade. Minas Gerais tem muita coisa boa, muita gente bonita, muito gostoso. É o estado da unidade nacional. Ah, bicho, Minas Gerais é tudo, cara. Minas Gerais, para mim, é o melhor estado que tem nesse país. Essa coisa nostálgica de Minas Gerais, quer dizer, tem muitas explicações, todas são especulações. Eu também não sou um cientista, eu sou um especulador, eu sou como diria o Otto Lara Rezende, que eu adorava dizer isso, e falo isso com o maior sucesso nas palestras que eu faço. Eu sou, como o Otto, um especialista em assuntos gerais, né? Então a gente dá palpite sobre tudo. Então um dos palpites que eu acho é o seguinte: essa coisa da distância do mar, essa coisa interiorana, essa coisa de ser, ter o dia mais curto, da montanha estar separando você do resto do mundo e a informação chegar com toda a fantasia ao seu alcance. Quer dizer, o cara do litoral tem um horizonte infinito, né? Então ele olha horizontalmente, a gente tem que olhar assim para o alto, né? Para poder imaginar como é que é o lado de lá. Então eu acho que essa coisa fica, não é só de Minas Gerais, é de quem sempre viveu no vale. Contrariando os setores mais tradicionais. Na época dura da repressão, eu andei preso uma época com a turma do Pasquim. E estava junto comigo o Luiz Carlos Maciel. E o Luiz Carlos Maciel levou o Lao Tse para a gente ler. Aí eu comecei a ler o Lao Tse e falei: ô Maciel, esse cara não é chinês, né? Esse cara é mineiro. Então, todas essas coisas, essas anedotas, essas verdades que se contam dos mineiros por aí, que virou lenda mineira, são histórias do Lao Tse. É impressionante isso. Agora, depois você vai olhar onde é que o Lao Tse viveu. Ele viveu na montanha também, quer dizer, ele viveu olhando por alto, ele não viveu olhando horizontalmente, sabe? É uma coisa que eu acho que é próprio de como a natureza age sobre o coração e sobre a alma do homem.
Eu acho que Minas é resultado de uma cultura longe do mar, uma cultura assim muito fechada, né? Eu acho que tem no componente da formação do caráter da gente, tem muita coisa do espírito do judeu e do espírito do chinês, muito. E aqui nessa região de Belo Horizonte, muita coisa da influência inglesa. Tem uma palavra em Minas, que pelo menos na minha região, que está mal dicionarizada até mesmo no Aurélio, que é papiateiro. Uma pessoa papiateira, no Aurélio, é uma pessoa muito conversada, que fala demais. Quer dizer, pelo Aurélio eu sou papiateiro, eu vivo falando. Em Minas Gerais, papiateiro é aquele cara que fica pelos cantos, fingindo que está triste, querendo comover você pelo silêncio, bicudo, sabe? Que suspira muito, que fica fingindo que foi magoado. Aí a pessoa diz, esse cara é tão papiateiro, meu Deus, ele está representando, ele não está papiando. Essa palavra tem que ser mudada no dicionário. Eu lembro que a minha mãe falava, mas seu pai, meu filho, é tão papiateiro. O Mário Prata escreveu um dicionário português, sobre o português que se fala em Portugal, palavras portuguesas do linguajar de Portugal, hoje inteiramente modificado pela TV Globo. Mas eu tenho hora que tenho vontade de fazer um dicionário mineiro-português, porque há uma quantidade enorme de palavras, inclusive algumas esquecidas, que são tipicamente mineiras. Por exemplo, na minha terra, a gente não desapontava, a gente levava uma caiaia, né? Caiaia, que palavra lindíssima, não tem mais. Né? Você não pegava uma carona, você pongava. Então, às vezes, o menino passava um caminhão na Rio Bahia, o menino pegava carona no caminhão, que estava, tá pongando. Então, a gente não mergulha, a gente cai de chopa. Trem é coisa. Trem é o sinônimo mineiro para coisa. E gente em Minas Gerais não é gente é povo. Quer dizer, eu acho que essa consciência de povo ficou, assim, enraigada na alma mineira. Quer dizer, eu acho que Minas Gerais é um dos poucos estados do Brasil que daqui a 3.000 anos, se você for falar quais os povos que habitaram essa região do mundo, você vai ter 3 ou 4 povos só. Você vai ter o povo mineiro, tem todas as características de povo hoje, você vai ter o povo baiano e você vai ter o povo gaúcho. E você pode estar certo, se você viver 3.000 anos, você vai ver que a gente vai ser confundido com asteca, com maia, com godo, com visigodo, você vai ver. O pessoal da minha região não saía de lá para vir para Belo Horizonte, saía para ir para o Rio de Janeiro. A minha geração foi que subiu a Belo Horizonte, quando a Nacional Transportes Aéreos inaugurou um voo de Caratinga para Belo Horizonte. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, primeiro a coisa que mais me impressionou foi o cheiro de dama da noite ao entardecer. A cidade toda tinha um perfume de magnólia, de dama da noite, era uma coisa impressionante. E aí, quando terminei o científico em Caratinga, eu tinha que fazer vestibular, como todo mineiro, e naquela época você tinha que ser formado em Direito. Então, entre o Rio de Janeiro e a possibilidade maravilhosa de ser universitário em Belo Horizonte, que era uma cidade universitária, diferente do Rio, com muitas repúblicas, algumas delas famosíssimas. Depois de passar no vestibular, você entra na república, tendo vaga, você batalha a vaga em 6 meses. Durante 6 meses você leva um pouco de trote e tal, mas é muito tranquilo, entendeu? Aí eles fazem uma reunião, igual no caso onde eu moro, no Purgatório, pessoal, é unanimidade, entendeu? Todos têm que escolher para você morar lá. Esta é a rua das Repúblicas de Estudantes de Ouro Preto. Purgatório, Anal Sem Rumo, Aquários, o Ninho do Amor. Eu também tive a minha república em Belo Horizonte, chamava-se Inferno 17. Depois eu mudei para uma outra que chamava República dos Ventos Uivantes. Minas Gerais, essa coisa da república ainda é uma tradição muito forte em Minas Gerais. Eu me lembro muito bem daquela fase minha de República de Estudantes. Era uma ansiedade, era uma angústia, era uma bagunça, uma fase que a gente não vai esquecer nunca. Como diria um Castro Alves mineiro, estamos em plena Ouro Preto. Aqui nasceu a luta pela liberdade em Minas Gerais. Engraçado, mataram o nosso herói, cortaram a cabeça dele, salgaram a terra onde ele nasceu, salgaram a cidade, a casa onde ele morou. No entretanto, hoje, a praça principal da cidade, a praça principal de Ouro Preto, se chama Praça Tiradentes. Olha ele lá em cima.
Eu acho que a tradição mineira vem muito da formação desse estado, quer dizer, se você for levantar bem a história da conquista de Minas, você vai ver que as cidades se fizeram a partir do núcleo da fazenda, acompanhando o vale, acompanhando o caminho do rio, que é o rio que pode levar todo o dejeto humano, então as ruas acompanham sempre os pequenos vales. Então eu acho que Minas, a formação de Minas, historicamente, tem muito a ver com uma coisa da urbanização, do aburguesamento dessa população a partir das fazendas que tinham plantar para ficar com o ouro que se produzia aqui. Esta é a Igreja do Rosário, uma arquitetura rara, uma das 13 igrejas de Ouro Preto. 13 igrejas, 9 capelas, 7 passos da Via Sacra. Ouro Preto, Diamantina, Sabará, São João del Rei, Tiradentes. Há igrejas lindas por Minas Gerais inteira, não tão bonitas como essas que eu mencionei, como as das cidades que eu mencionei, mas uma prova de que a religiosidade mineira ainda é muito intensa. Eu tenho a impressão, estou quase seguro, que Minas Gerais continua sendo o estado mais católico do Brasil. Aqui em Minas, uma primeira comunhão ainda tem o seu lugar. E a Semana Santa é uma festa. Essas tradições estão intimamente ligadas com a nova liturgia. Não abolimos as tradições, mas essas tradições falam do novo e do velho. Isto é, tradição significa trazer o antigo para o novo, como estamos vivendo na cidade de Ouro Preto. Eu sempre digo que a Bahia, que é aquela coisa telúrica, né? Aquela coisa calorenta, aquela coisa suarenta, aquela coisa de levar a possibilidade vital do corpo às últimas consequências, com alegria de viver extraordinária, não é uma coisa que assente para mineiro, né? Quer dizer, eu acho que a Bahia é o Carnaval, Minas Gerais é a Semana Santa. Agora, você pode pecar muito mais na Semana Santa do que no Carnaval. O Jeca Tatu é uma criação de um paulista, Monteiro Lobato. Mas para uso externo, o Jeca, lá no Rio, por exemplo, o Jeca da festa de São João é um mineiro. O de riúna, de chapeuzinho de paia, de cigarrinho de paia atrás da orelha. Mas negócio de Jeca, esse mico mineiro não paga não. Quer dizer, não tem dupla caipira mineira não. Entendeu? Nós tivemos o pessoal do Calango aqui, mas nenhum fez sucesso nacional. Dupla caipira ou é paulista ou é goiano. Se diz aqui em Minas, outra piada mineira, que em Goiás, quando o marido leva chifre, arranja outro chifrudo e faz uma dupla caipira. Aqui em Minas diz o mineiro, quando o marido leva chifre, nós mata a mulher. Sabe, essa coisa também foi sempre muito dolorosa com relação a Minas, esse machismo mineiro, com o qual eu fui confundido durante algum tempo, embora não tenha culpa nenhuma em cartório, é invenção do pessoal aqui de Minas. Eu não sou do clube dos machistas de Minas Gerais, insisto nisso, eu sou do clube dos machistas fora de Minas Gerais. Todo mundo diz que mineiro é machista, mas nenhum estado colocou mais mulher na história do Brasil do que Minas Gerais. Fora de Minas, você tem a Ana Nery e a Anita Garibaldi. Agora, em Minas Gerais, você tem Dona Beija, Joaquina de Pompeu, Chica da Silva, Bárbara Eleodora, Marília de Disseu. Eu, Marília, não sou nenhum vaqueiro que vivo a guardar alheio gado de tosco trato e de expressão grosseiro. Tenho meu próprio gado e nele assisto. Tiro a pura lã de que me visto e das brancas ovelhinhas tiro leite. Devo ter pulado algum verso, mas me parece que esse é o começo do poema que Tomás Antônio Gonzaga fez para sua Marília. Aliás, mais para o pai dela, para dizer para ele que ele não era um qualquer. Ele podia almejar a mão da bela Marília. Eu estou falando isso, aliás, aqui da sacada da casa do Tomás Antônio Gonzaga. Eu estive no rastro dele na África, algum tempo atrás, e descobri que o Tomás Antônio Gonzaga, que estava lá exilado, como bom mineiro, acabou esquecendo a Marília, se casando com uma viúva rica e acabou administrador da ilha de Moçambique. Aqui é um bom lugar para eu falar sobre literatura mineira. Segundo o crítico
Mário Faustino, pranteado amigo de Paulo Francis, a literatura brasileira se inaugura aqui com os Inconfidentes, Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa e Alvarenga Peixoto. É claro, tem o Gregório de Matos, mas a gente não vai falar da outra literatura brasileira, estou falando da literatura mineira no Brasil. A grande trilogia da poesia brasileira, são dois pernambucanos, o Manuel Bandeira, o João Cabral e o mineiro Carlos Drummond de Andrade, que a gente acha que é o maior poeta brasileiro de todos os tempos. Espírito de Minas me visita e sobre a confusão desta cidade, onde voz e buzina se confundem, lança teu claro raio ordenador. Conserva em mim ao menos a metade do que fui de nascença e a vida esgarça. Não quero ser um móvel no imóvel, quero firme e discreto meu amor. Meu gesto seja sempre natural, mesmo brusco ou pesado, e só me punja a saudade da pátria imaginária. Mas na prosa, a gente se orgulha de ter o Guimarães Rosa, né? Claro, eu acho que é o autor do romance mais importante da literatura brasileira. E o grande memorialista brasileiro é o mineiro, meu amigo, que eu planteio também, o Pedro Nava. Não vou ficar mencionando, né, toda a literatura mineira aqui, nesse lugar tão maravilhoso, mas eu gostaria de mencionar duas poetisas, para terminar. A Henriqueta Lisboa, que já morreu, e essa outra que está viva ali, muito viva, e que faz uma poesia profundamente mineira, quase um símbolo da alma de Minas Gerais, que é a Adélia Prado. A gente tem perdido mineiro demais nesses últimos 12 anos, esse breve tempo. Olha só a lista que eu me lembro, assim, de amigos fraternos com quem eu convivi. Carlos Drummond de Andrade, Hélio Peregrino, Paulinho Mendes Campos, Otto Lara Rezende, Murilo Rubião, Murilo Mendes, Ciro dos Anjos, Enfio, Oswaldo França Júnior. É muita perda em tão pouco tempo, gente. É um desfalque para Minas Gerais. Eu até podia cantar aquele versinho mineiro, que o mineiro sempre arranja um jeito de cantar os seus mortos. E começar com a historinha assim: nós era 7, fumo morrendo, agora só fiquemos eu. Ai. É verdade que ficou muito mais gente. Minas tem sido um celeiro, como o pessoal diz, de cartunistas, né? O Ziraldo está aí demonstrando isso, Borjalo, Enfio, tantos outros que saíram daqui. Outros, como nós, ficamos aqui, publicamos fora de Minas e agora sonhamos publicar em Minas. Santo de casa quer fazer milagre dentro de casa. Nós vamos fazer. Um dia a gente chega lá. Muita gente pergunta se existe um espírito mineiro. Eu, como mineiro, tenho um pouco de dúvida a respeito disso. Eu prefiro dizer que a gente tem uma sensibilidade igual a de todo mundo. A gente tem uma criatividade igual a de todo mundo. A gente tem uma capacidade de ver o mundo como todo mundo. Mas, no fundo, a gente acha que a gente é melhor. Uma outra coisa bem marcante da Casa Mineira, na minha opinião, é a hospitalidade. O Castelinho, o Carlos Castelo Branco, morou muitos anos aqui em Minas. E ele não admitia essa hipótese. Ele disse que é mentira. Isso não é verdade. Ele dizia que ele era super amigo do Otto, do Fernando, do Hélio, e ele encontrava com eles no bar. E quando ele ia buscar o Otto alguma vez em casa para sair, ele chegava na porta, na janela, porque as casas em Minas eram altas, tinha aquelas janelas lá em cima e aquele porão aqui embaixo só com as grades. Ele chegava, batia a palma, o Otto chegava na janela e dizia: olha, ou chegava alguém da família do Otto: olha, estou aqui, é o Castelinho, vim buscar o Otto. E ele nunca foi chamado para entrar. Ele dizia: não se passa da sala de visita de uma casa de mineiros. A minha experiência pessoal é o contrário, quer dizer, pelas viagens que eu fiz por Minas todas, o mineiro é muito hospitaleiro. Uma coisa que marca muito a casa mineira é que a mesa fica posta o dia inteiro. Em geral, é a cafeteira de latão, dentro no fogão de lenha,
em banho-maria para o café ficar quente o dia inteiro, um café ralo já com doce, os vidros de biscoito em cima da mesa, todo tipo de quitanda, porque essa coisa, bolo, doce, biscoitos, em Minas chama quitanda. Quitanda é esse conjunto de coisas que você faz em casa. Quitandeira é uma mulher que faz bolos gostosos, que faz quitutes. Não dá para falar de Minas Gerais sem falar da cozinha de Minas Gerais. Nós estamos aqui diante de uma mesa mineira, exatamente uma mesa com quase todas as comidas que o mineiro come, desde que eu me entendo por gente, que eu como desde menino. Está aqui, e essa mesa maravilhosa, nós estamos no restaurante Chapuri, hoje o restaurante mais famoso de Minas, com justa razão. É a melhor comida mineira que se pode comer por aí, e a dona dessa festa é a Nelsa, que é a única pessoa do mundo que é feminino de Nelson, por isso é que ela é tão original. Nelson, explica pra gente, entre esses pratos aqui, que são quase todos os pratos de A mais famosa de Minas Gerais é o frango molho pardo, tá? O frango preguento, o lombo de panela. Há boas cozinhas no Brasil, como a cozinha paraense, a cozinha baiana, pode disputar com a cozinha mineira aqui nessa parte de sal, mas na parte doce não tem para ninguém. Nesse particular, nós somos realmente imbatíveis, né, Nelson? Nelson, descreve um pouquinho aqui nossas 40 sobremesas que você conseguiu arrumar hoje. São muitos, então eu vou escolher mais ou menos. O queijo é o queijo frescal, que eu mesmo faço aqui, que isso acompanha todos os doces mineiros, todos do Brasil. Aí vem doce de leite, ambrosia, arroz doce, mingau de milho verde, doce de figo, ovos de pato. Igreja de São Francisco de Assis, a Igreja da Pampulha, a obra mais importante, na minha opinião, de Oscar Niemeyer. Quando Joaquim Cardoso, o poeta e engenheiro Joaquim Cardoso, tornou possível a construção dessa igreja em cimento e ferro, tornando possível a concretização do desenho sutil do outro poeta, Oscar Niemeyer, quando um terceiro poeta, Portinari, bolou os murais que enfeitam essa igreja, os três tinham certeza de que estavam construindo uma obra eterna. Todas as grandes cidades do mundo têm um símbolo. Belo Horizonte tem um símbolo mais bonito ainda. Um dos mais bonitos que eu conheço, um dos mais emocionantes. Mais que o símbolo de Belo Horizonte, esta igreja é o símbolo de Minas Gerais. Olha aí, o Oscar desenhou um M de Minas e o M das montanhas de Minas, a forma que certamente inspirou Oscar Niemeyer para fazer essa igreja. Este é o Palácio da Liberdade, a sede do poder político em Minas Gerais. Essa é a primeira construção de Belo Horizonte. A cidade foi construída em torno desse palácio. Liberdade e poder, Minas Gerais. Por aqui passaram alguns dos políticos mais famosos da história desse século, no Brasil. Benito Valadares, Magalhães Pinto, políticos e governadores, né? Alckmin, Pedro Aleixo, meu amigo Hélio Garcia, meu colega de turma, o tempo está passando, eu também estou ficando velho. Né? Mas, e last but not least, Tancredo Neves. Eu me lembro direitinho o dia da posse do Tancredo. A multidão ululava lá fora, virou até um fato histórico, Dona Resoleta tentava conter a multidão, e o Tancredo entrou por esse portão aqui e veio andando. E eu me lembro de ter assistido um homem assumindo o poder. E ele veio andando, olhando fixamente para a fachada do palácio. Ele não via nada, eu tinha a certeza de que ele não via nada, porque eu estava lá olhando de frente para ele. Os olhos dele brilhavam, não posso dizer que chorava porque eu estava longe, mas os olhos dele brilhavam. E ele olhava fixamente para a fachada do palácio que ele ia assumir, para a cara do poder que ele ia assumir. De um tempo a essa parte, com toda a ebulição que há em Curitiba, eu acredito que a agitação cultural em Minas Gerais, eu conheço bem as duas cidades, hoje é até maior do que Curitiba mesmo, com toda a ajuda que o governo do Jaime Lerner, do Greca, tem feito por Curitiba. Eu fico imaginando, se a gente tivesse tido um Greca e um Lerner aqui em Belo Horizonte, onde a gente já estaria levitando. Uma única exceção. O que o Giramundo pode representar para o Estado é exatamente mais uma forma de resistência a essa incúria, a essa falta de disposição dos políticos e do Estado em transformar isso aqui num verdadeiro polo cultural e parar com a exportação de talentos. Eu acho que a gente hoje está fazendo uma agitação cultural fantástica. Eu espero
que o novo prefeito de Belo Horizonte compreenda que é hora da gente expandir esta agitação para o Brasil inteiro. Você vê o Balé de Minas, por exemplo. É uma coisa impressionante o que se faz com o Balé de Minas. O cinema mineiro de hoje não tem a importância evidente do cinema que se fez na Bahia, do cinema que se fez no Rio de Janeiro e do cinema que se fez em São Paulo. O cinema novo praticamente não passa por Minas Gerais, muito pouco. Mas hoje está se começando a fazer um cinema muito importante aqui em Minas. E, de uma certa maneira, o cinema brasileiro nasceu em Minas Gerais, com Humberto Mauro, nasceu lá perto de Caratinga, nasceu em Cataguases. Mas uma das razões pelas quais não se faz cinema em Minas Gerais é que ainda não existe, isso é fantástico, não existe na nossa cultura a figura do mecenas. Quer dizer, mas a gente vai botar na cabeça deles, vai botar na cabeça dos Mendes Júnior da vida, né, que uma parte do dinheiro que eles ganham é para financiar a cultura do Estado, onde eles ficaram ricos, entende? Vida de moleque é vida boa, vida de... Uma outra expressão poderosa da cultura mineira é a sua música. Descer para a cana, recolher a garapa da cana. Eu estou muito elogioso, mas eu não vim aqui para falar mal de Minas, eu vim aqui para falar bem de Minas, entendeu? E tudo que eu falei é verdade, eu juro. Minas é dentro e é fundo, diz Drummond. Minas é a palavra abissal. Apesar das montanhas de Minas Gerais, diz Drummond, Minas não é palavra montanhosa. As montanhas escondem o que é Minas. Ninguém sabe Minas. A pedra, o buriti, a carranco, o nevoeiro, o raio, selam a verdade primeira, sepultada, sem eras geológicas de sonho. Só mineiros sabem, e não dizem, nem a si mesmos, o irrevelável segredo chamado Minas. Falei de meus mortos